Estou fazendo aqui um arrazoado. Avisa para ela, então. Acho que... Estamos ao vivo. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, amigos. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui nas conexões para a nossa live de hoje. Nós estamos reiniciando aqui para que vocês não fiquem... Estamos reiniciando a sala, aguardando aqui a chegada da nossa convidada especial, Socorro Gomes, presidente do Conselho Mundial da Paz. Em poucos minutos a gente vai iniciar. Enquanto isso, eu peço para que vocês compartilhem essa transmissão, compartilhem nas suas páginas pessoais, compartilhem nas páginas de grupos que eventualmente você tome parte, porque ao compartilhar essas imagens, nós estaremos dando uma dimensão maior à transmissão sobre temas da maior relevância para a causa palestina e para o movimento de solidariedade ao povo palestino que luta há tantos anos contra esse apartheid sionista, racista, né, que provoca expulsões, mortes, assassinatos, destruição de casas e vilas, etc. Então, são temas muito importantes que nós temos tratado aqui a cada semana nas nossas lives, que já contou com a participação de convidados assim, muito importantes para debater conosco a questão palestina. Então, eu peço, enquanto a gente aguarda aqui a reentrada da nossa convidada de hoje, a Socorro Gomes, que vocês compartilhem essa transmissão. Eu quero dizer também que as pessoas que não assistiram às transmissões anteriores, elas estão todas salvas no YouTube do Instituto Brasil Palestina. O endereço é youtube.com/ibraspal. E estão aqui também da nossa fanpage. Todas as transmissões anteriores estão na nossa fanpage, que pode ser vista por vocês e, eventualmente, podem até comentar ainda, embora não seja uma transmissão ao vivo, elas estão salvas para que todas as pessoas possam acompanhar e até enviar mensagens para que a gente possa interagir com vocês, que mandar uma mensagem aqui para dizer que deu certo agora a conexão. Não sei o que está acontecendo, não sei se porque a plataforma Facebook ela não é muito simpática à questão palestina e a gente sempre tem esse probleminha. Eu estou achando que esse problema é só quando eu apareço. Semanalmente a gente tem esse problema. Eu acho que é o machismo estrutural do Facebook. Será, Francisco? Eu acho, porque quando eu venho coordenar aqui, sempre tem alguma coisa. Estou achando que é isso. Mas não tem problema, não. Nós estamos aqui na resistência. Socorro já está aí, está chegando. A gente já estava conversando. A conexão é que não colabora com as mulheres, né? Mas nós estamos aqui, resistindo. A vida toda, né, companheiras? Exatamente. Mas as lives têm sido muito boas, né, Francis? A gente tem conseguido fazer... Eu acho que o grande mérito do Ibraspal, né, nessas lives é não só trazer uma discussão atualizada, né, da causa palestina, mas também trazer questões históricas da causa, né? Então, todos os nossos convidados, se vocês puderem fazer um histórico aí do que a gente já discutiu, que a gente já planejou, foi realmente muito válido, né, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da militância, do ponto de vista político.
Acho que o Ibraspal, no caso, está de parabéns, a Ahmed Charrada está de parabéns, né? Nosso presidente, né? Para a gente conseguir divulgar a causa cada vez mais, né? E hoje a live não vai ser diferente, né? Porque a Socorro, historicamente, é uma grande lutadora, né? Tem uma história de vida muito dentro das lutas. Olha, a Socorro entrando. Já estava falando mal de você aqui, Socorro. Bem, né? Estava dizendo aqui, viu, Socorro? Ela aproveitou e fugiu. Socorro, só porque a gente falou que era 3 horas de live, aí o Socorro deixou embora que esse povo é louco. Ela aproveitou e fez um chabu para dar errado a internet, né? Mas a gente tem fé. Que lá Não, eu aproveitei para botar água no fogo para fazer um café. Tá bom, muito bem. Mas larguei lá e pedi minha neta para coar. Tá. Mas Socorro não é mulher de fugir na luta. Não encosta no café, meu amor, para não se queimar. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, amigos e amigas. Vocês nos desculpem por esse probleminha técnico que nos afetou aqui no início da nossa transmissão ao vivo do Instituto Brasil-Palestina, Ibraspal, que a gente faz aqui semanalmente, aos sábados, às 17 horas. E a cada semana nós temos trazido convidados muito especiais de várias regiões do mundo para debater conosco a questão palestina, como parte do nosso esforço do Instituto Brasil-Palestina, para que as pessoas, principalmente no Brasil, conheçam a realidade desse conflito e do apartheid a que os palestinos estão submetidos há 72 anos, né? Completou agora 72 anos. Eu queria pedir mais uma vez a vocês o apoio e ajuda para que compartilhem a nossa página, essa transmissão no Facebook, que curtam a página do Ibraspal. E esse compartilhamento, esse apoio de vocês é muito importante, porque assim a gente consegue dar um alcance ainda maior para essa nossa transmissão ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre a solidariedade internacional à causa palestina. E temos como convidada, muito mais que especial, a nossa querida camarada Socorro Gomes, presidenta do Conselho Mundial da Paz. Socorro, para quem não sabe, foi vereadora na cidade de Belém, no Pará, por 2 mandatos, exerceu 4 mandatos de deputada federal pelo PCdoB do Pará, e foi também secretária de Direitos Humanos e Justiça no estado do Pará. Socorro é também a fundadora e primeira presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, SEBRAPAZ, do qual eu tenho a honra de integrar a sua diretoria. E Socorro é presidenta do Conselho Mundial da Paz desde 2008, né? Estão agora no 3º mandato, que é uma demonstração da importância, da confiança e da preponderância que Socorro tem na condução dessa importante entidade mundial de luta pela paz, né? E hoje também nós vamos contar, na nossa bancada, com a professora doutora Franci Rose Campos, que é diretora do Ibraspal, secretária-geral do Ibraspal, e é professora livre-docente da USP. Queria dar nossas boas-vindas e o nosso boa tarde a Socorro. Boa tarde, Socorro. Seja bem-vinda. É um prazer, uma satisfação tê-la conosco. Boa tarde, querido companheiro e amigo Marcos Tenório, e que também é do SEBRAPAZ Integro e Ibraspal. Queria aqui cumprimentar com muita alegria, né, a professora, a doutora Franci Rose Barbosa, e o Ibraspal, não é, que tem na sua direção o doutor Ahmed Charrada, exatamente. E os jornalistas livres, né? Isso. Então, companheiros, para mim, dizer que é uma honra estar aqui com vocês nesse debate que é crucial para a humanidade, né? O debate, e falar um pouco também sobre o que pensa o Conselho Mundial da Paz, e agradecer, honrada,
e com muita esperança o convite de vocês, porque em tempos de pandemia, com toda essa crise, nós nos encontrarmos com quem tem os mesmos sonhos, a mesma vontade, não é? De paz, de transformar, de avançar e de ter um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo justo, porque ter paz tem que ter justiça, é sempre um fortalecimento da esperança. E a esperança e, vamos dizer, a convicção de que estamos no caminho certo é o que nos move, né? Então, muitíssimo obrigado a vocês pelo convite. É uma satisfação para nós, Socorro. E, como você falou, nós estamos compartilhando essa transmissão com o nosso parceiro, os Jornalistas Livres, e a gente também, com os Jornalistas Livres, a cada 15 dias fazemos um boletim especial sobre a Palestina, né? E também com a fanpage dos Guerrilheiros Virtuais, que é um grupo de pessoas vinculadas ao Partido Comunista do Brasil, que tem uma atuação nacional e compartilha conosco também essa transmissão. Boa tarde, professora Franci Rose. Seja bem-vinda. Boa tarde, queridos. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Boa tarde para todo mundo. Socorro, é uma honra para nós, né, a sua presença aqui nessa live do Ibraspal. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença e gostei muito de que você acabou de dizer que é muito bom encontrar as pessoas que têm os mesmos sonhos, né? E nesses tempos tão difíceis que nós vivemos, né, na atualidade, mundialmente, encontrar as pessoas que compartilham dos mesmos sonhos é crucial para a nossa luta, né? Então, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua, e a gente quer saber muita coisa. Eu não contei nos bastidores as minhas perguntas, porque eu vou deixar aqui de surpresa. O Max vai fazendo já o spoiler das perguntas deles, mas a minha aqui fica aqui, ó, na cartinha, escondidinha. Seja bem-vindo. Inicialmente, eu queria perguntar para Socorro, queria pedir a Socorro que ela falasse para as pessoas que estão nos acompanhando, né, quando surgiu o Conselho Mundial da Paz, qual era o contexto mundial do pós-guerra, quando o Conselho Mundial foi criado, e hoje em dia, principalmente, quais são as principais bandeiras e esforços do Conselho Mundial da Paz em nível mundial para se pôr em sintonia com esse esforço anti-imperialista e anti-sionista que move tantas pessoas em todo o globo para esses dois movimentos que põem a paz em perigo, põem a soberania dos povos em perigo, e, no caso específico da nossa discussão de hoje, né, fortalece, dá cobertura a esse colonialismo sionista na Palestina. O Conselho Mundial da Paz, Socorro vai nos explicar, é uma organização que existe desde a Segunda Guerra Mundial, né, o pós-guerra, que foi um esforço da luta contra a corrida armamentista nuclear. Então, Socorro, fique à vontade para nos falar sobre o Conselho Mundial da Paz e as bandeiras e os esforços hoje em dia. Então, o Conselho Mundial da Paz ele é construído pela iniciativa assim, de trabalhadores do mundo inteiro, de intelectuais, de cientistas, do próprio movimento de mulheres, as mulheres e a juventude. Naquele momento, logo quando a humanidade ela tinha atravessado a barbárie, o flagelo do nazifascismo, né? E já no final desta guerra, ela com um horror inaudito, ela assiste o que ocorre, o que os Estados Unidos, né, perpetram contra o Japão, destruindo em poucos segundos duas cidades da maior importância, Hiroshima e Nagasaki, com a inauguração, né, das duas bombas atômicas. Então, naquele momento que era absolutamente desnecessário, porque o Japão já estava, vamos dizer assim, derrotado. Então, as forças antifascistas, antinazistas já tinham praticamente conseguido a rendição do Japão. Ele não tinha como mais continuar essa guerra. Então, o que ocorre? O que os Estados Unidos queriam com
com essa coisa horrenda, né? Que é o inferno que ele transformou, entendeu? A Hiroshima e Nagasaki. Em primeiro, ele testa, né? Vamos dizer assim, as duas bombas, não é isso? E, ao mesmo tempo, ele tenta impor a sua ordem, os seus ditames. Já ali, ele já se torna uma grande potência bélica e busca ali pelo terror, pela intimidação, pela chantagem bélica, garantir a sua supremacia. E, ao mesmo tempo, que é o grande objetivo ali, é justamente impor uma derrota e intimidar as lutas pela soberania nacional, as lutas anticolonialistas e o movimento de luta por transformações que estava se fortalecendo no mundo, especialmente com a Revolução de Outubro de 17, na antiga Rússia, né? Vamos dizer assim, a construção ali da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas, não é? E o grande papel que joga a União Soviética, o Estado Socialista, na luta contra o nazifascismo, porque, de fato, a União Soviética ali, ela é de um heroísmo muito grande. Todos os países aliados que devemos, né, a união, a aliança dos povos e países, agora, especialmente ali a União Soviética. Então, os Estados Unidos buscam ali aterrorizar. Ora, os pacifistas e os antifascistas que estavam do mesmo lado contra o nazifascismo, no campo da luta contra a opressão por liberdade, eles passam a entender a imperiosidade da união pela paz, da união para evitar uma terceira guerra mundial, que de fato seria a hecatombe, né? Porque o que se assiste ali no Japão mostra a que veio a potência mais poderosa do ponto de vista militar e já econômico naquela época, né? Do planeta. Então, o movimento de resistentes, o movimento dos antifascistas, o movimento intelectual, o movimento socialista, os democratas, muitos inclusive religiosos, sob a liderança de Julio Cury, que era um prêmio Nobel, não é isso? De ciências, de física, e tanto ele como sua companheira, né, Marie Curie, ele especialmente lidera esse movimento e é o primeiro presidente do Conselho Mundial pela Paz, não é? Então, as principais lutas, qual é? E isso é posto no próprio primeiro apelo, o chamado Apelo de Estocolmo, que é uma carta, né, às nações do mundo e às Nações Unidas, especialmente, recém-criada, colocando o quê? Uma proposta e que depois foi encaminhada e foi feito um abaixo-assinado pelo mundo inteiro, ficou conhecido como Apelo de Estocolmo, em que qualquer país que usasse pela primeira vez, não é, armas nucleares seriam tidos como criminosos de guerra e cometendo os crimes contra a humanidade, e que deveria ter uma comissão internacional, um organismo internacional, para acompanhar a eliminação de toda e qualquer arma nuclear. Isso foi o Apelo de Estocolmo. Então, o primeiro compromisso do Conselho Mundial da Paz, né, foi justamente com a eliminação das armas nucleares. Hoje, companheiros, o Conselho Mundial da Paz, e de lá até hoje, ele tem travado uma grande luta contra as armas de destruição em massa. E está na nossa, vamos dizer assim, na nossa agenda, a luta contra a OTAN, que foi criada também sob a liderança do imperialismo estadunidense, né? Que a partir daí se torna um Estado cada vez mais voraz na dominação dos povos e cria a OTAN com esse mesmo objetivo, com o objetivo, vamos dizer, de esse tratado dos países do Atlântico Norte, de também coibir, de também, vamos dizer, parar o avanço dos países socialistas, né? Então, o que ocorre?
a OTAN ela tem sido um instrumento agressivo e de guerra. Então, está também como uma grande tarefa do Conselho Mundial da Paz o desmantelamento da OTAN e da militarização como um todo, como são as bases militares estrangeiras em países soberanos, que, aliás, no nosso continente latino-americano e caribenho, tem umas 70 bases militares dos Estados Unidos, que inicia ali em Cuba, em Guantánamo, né? Que inicia, que é a primeira base que eles impõem ali em Guantánamo, através, vamos logo depois da luta pela libertação contra o Império Espanhol. E a nossa luta, vamos dizer assim, do Conselho Mundial da Paz, é baseada muito nos princípios que norteiam a construção da ONU. Primeiro, a autodeterminação dos povos, não é? A não ingerência, a independência e a justiça, que cada país, seja o país mais poderoso ou menos, o país mais rico ou mais pobre, em desenvolvimento ou não, tenha o mesmo direito, né? Tenha o mesmo direito que tem a justiça, o anticolonialismo e, enfim, os direitos para que nós possamos ter uma paz duradoura. O Conselho Mundial da Paz, eu vou fechando aqui, ele está em torno de 108 países. E nós, então, tratamos a questão das denúncias do imperialismo, as mazelas da guerra, porque, de fato, a guerra, nenhum povo quer a guerra. Não existe povo no mundo que queira a guerra. Quem quer e quem produz as guerras, está visto na história, são as grandes potências, são os grandes impérios, né? Todas as guerras foram conduzidas como o Vietnã não provocou nenhuma guerra, foi os Estados Unidos e vários impérios que, vamos dizer, dominaram e invadiram, e especialmente a última, os Estados Unidos, né? Nós observamos o próprio Iraque, ali a guerra contra o Iraque, quem promoveu e como, não é? Então, é a luta pela paz que nos norteia de acordo com os princípios que criaram a ONU, não é? É um pouco isso, e estamos aqui, vamos dizer, vamos dizer, o Brasil integra o Conselho Mundial da Paz, a América Latina tem vários países que integram, e entendemos que essa é uma luta em que tem que ter todos. Tem que ter todos, ela deve ser ampla, ela deve ter um único objetivo, que é a luta pela paz, compreendendo que a paz significa autonomia, autodeterminação, respeito aos países e às nações, não é? E unidade em torno disso. Até porque nós observamos o outro ponto que o Conselho Mundial da Paz atua, vamos dizer, na solidariedade, porque entendemos que a solidariedade ela é fundamental no fortalecimento, vamos dizer, da unidade dos povos no mundo, né? Ela é justamente esse cimento que nos dá força, não é? Para que possamos, então, travar a luta pela paz e a luta contra, vamos dizer assim, o projeto imperialista e colonialista. E temos visto que só faz mal. E um exemplo disso é justamente o exemplo aqui no continente que temos aí, o avanço que tem tido as ameaças contra a Venezuela, não é? Com pseudos motivos, o cerco contra Cuba, e o exemplo para o mundo é justamente no Oriente Médio, especialmente o povo palestino, que é mártir, não é? Desde vamos dizer assim, da construção do Estado de Israel, que já entrou ali, logo depois ali a ONU diz partilha de uma terra Palestina para ter 2 estados, não é isso? Em que pese não ter sido com essas palavras, não é? Mas Israel, pela força bruta das armas, do terror, impõe ali um verdadeiro martírio ao povo palestino, que é um exemplo, entende, da necessidade de luta, da necessidade de unidade, para que nós possamos conquistar, de fato, um mundo de paz. Enfim, o Conselho Mundial da Paz se norteia por essas questões, companheiros. Talvez a questão palestina, Socorro, seja assim, uma espécie de, digamos, o resumo de todas essas lutas importantes anti-imperialistas que o Conselho Mundial da Paz desenvolve há tantos anos, né? Porque Israel, na verdade, é quase uma base militar
o 51º estado dos Estados Unidos instalado no Oriente Médio, porque, além de funcionar como uma espécie de base militar para ofender, pressionar os países daquela região, né, como a Turquia, o Irã e outras forças políticas no Líbano, etc., é um Estado, digamos assim, nuclearizado, porque sabe-se que Israel é detentor de armamentos nucleares. Ele jamais permitiu que o Organismo das Nações Unidas para a Energia Nuclear fiscalizasse as suas instalações. Então, a luta de solidariedade ao povo palestino e contra as agressões imperialistas, bases militares, elas se encaixam certinho na Palestina, digamos assim, né? Porque Israel ele incorpora todas essas bandeiras no sentido contrário do que o Conselho Mundial da Paz desenvolve, né? A questão nuclear ela continua sendo uma questão muito importante, né? Apesar da Guerra Fria não existir mais, porque não existia assim explicitamente quando existiam os dois grandes blocos, a União da República Socialista Soviéticas e os Estados Unidos com o seu bloco. Mas hoje existe uma pressão muito grande dos Estados Unidos, das suas forças políticas e militares pró-imperialistas, pressionando o Irã. Então, não deixa de ser uma espécie de uma corrida nuclear, né? Não uma corrida nuclear explícita de aperfeiçoamento de novas armas, como existiu com a antiga União Soviética, mas no sentido de pressionar e punir um povo, porque os Estados Unidos não concordam que, além dele, Israel, que detém esse armamento nuclear, outras potências ou outros países se tornem detentoras de armas similares às que eles detêm. Mas eu queria passar a palavra para a professora Franci Rose, que ela disse que tem uma listinha importante de perguntas secretas, para que ela compartilhasse contigo, Socorro, as suas observações. Bom, Socorro, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente a sua presença. Eu até brinquei com o Marcos antes, né? Nossa, Socorro vai falar só da Palestina, só essa sua aula já é impossível, né? Com todo esse histórico de vida, se concentrar apenas numa luta. Mas eu queria muito que você se centrasse agora mesmo na luta da Palestina, porque além de essa discussão de ser uma luta de religião, né, que as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de associar todos aqueles que lutam por justiça pela Palestina ao sionismo e aí ao antissemitismo, né? Quando a gente fala que somos antisionistas, associam a nós a ser antissemita. Eu queria que você falasse um pouco disso. E eu tenho uma curiosidade muito particular, sendo mulher, né? E aí até estava comentando com o Marcos agora de manhã, o teu histórico, que nunca foi uma luta de gênero, e sempre foi uma luta de gênero, porque assim a gente tem o silenciamento das mulheres, né, na militância, na luta, né? E a gente queria saber um pouco como que é essa sua militância sendo mulher, né? O teu histórico, porque eu acho que muitas meninas assistem, né, às nossas lives, muitas me procuram, falam, querem se engajar na luta da Palestina. Eu acho que o nosso trabalho tem que ser de formação de grupos mesmo, de militantes, né? A gente não está falando só para pessoas que conhecem a causa, a gente está falando para pessoas que não conhecem a causa palestina, a gente está falando para jovens, a gente está falando para mulheres, para homens. Então, eu acho extremamente importante a gente sempre retomar isso, porque, como educadora, eu acho que formar pessoas, né, para a causa, né, formar pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, eu acho que é premente, né? Eu acho que é urgente na situação que nós vivemos nesse mundo tão retrógrado, tão fascista, né? Tão imperialista, tão opressor, né? E eu acho que este é o momento da gente unir, né, as nossas vozes. A gente costuma falar na antropologia que a gente não dá voz a ninguém, né? Porque dar voz a uma pessoa é tão opressor quanto, né? Porque todos nós temos vozes, né? Esses povos, né? Essa autodeterminação que nunca chega,
né? E a gente pode falar do Saara Ocidental, a gente pode falar da Palestina, todos esses povos têm voz, né? O que eles precisam é de escuta, né? Então, acho que a gente tem que retomar o tempo todo, né, os nossos históricos de vida, de militância, para que a gente possa também ensinar novas gerações, passar o bastão no sentido de compartilhar a nossa luta para demonstrar quais são esses caminhos da resistência, né? Hoje eu dou aula na Universidade de São Paulo e eu vejo muitos garotos, às vezes, muito perdidos, porque eles não sabem por onde começar, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje totalmente polarizada, que aí, quando se fala em Palestina, por exemplo, as pessoas estão achando que estão falando de pessoas radicais, associam, a gente fez uma enquete outro dia que associava a Palestina ao terrorismo, associava a Palestina a religiosos fundamentalistas, terroristas, violentos. Então, há toda uma formação midiática, né, imperialista, sionista, que contribui, né, para essa imagem, não só dos palestinos, mas dos muçulmanos, né, das sociedades, né, dessas minorias de forma geral, né? Então, eu queria que você falasse bastante coisa, né, quase a vida inteira, mas a gente queria muito te ouvir a respeito disso, tá? Muito obrigada. Então, eu que agradeço, Coveiro, até porque as perguntas, elas acabam nos provocando a refletir mais sobre essas questões, não é, professora e companheiro Tenório? Então, primeiro, companheiros, para nós do Conselho Mundial da Paz e para todos os militantes, é uma questão absolutamente do humanismo, do ser humano, a questão de ter a liberdade de crença. Isso aí, vamos dizer assim, cada um segue a crença e a religião que quer, não é? O que ocorre, também não podemos misturar, o que ocorre é que ali na questão, primeiro, o que ocorre ali na Palestina e no Oriente Médio é que os Estados Unidos, o imperialismo, e junto com as potências ali da própria Europa, né, em várias guerras ali, ele tem um objetivo muito claro. Podemos dizer que os Estados Unidos lidera com determinação a busca de ter a hegemonia sobre o Oriente Médio, né? Ele busca isso e a guerra dele, a luta dele contra, vamos dizer, os países da região, a busca de dominar e estimular, tanto é que os Estados Unidos sustentam o Estado sionista, né? Sustenta do ponto de vista bélico, sustenta com os recursos para, vamos dizer assim, ele se modernizar, né? Modernizar em termos de armas para poder garantir a dominação e as guerras da região, né? E ele busca abocanhar o petróleo da região, e o Irã é um grande produtor de petróleo, né, na região, e dominar aquela região do ponto de vista geopolítico, porque é importante, não é? Porque é importante e ele tem uma sede, o imperialismo estadunidense é insaciável do ponto de vista do domínio, né? Faz parte, vamos dizer assim, é da própria essência, da natureza do imperialismo, não é? Vamos dizer, esse domínio. E Israel, ali, o Estado ele utiliza a questão da religião de uma forma, vamos dizer, muito farsante. A guerra ali não tem nada a ver com religião. É uma guerra para poder dominar o povo palestino. Quando Israel chega ali com a dominação e com a opressão, a colonização pelas armas, a agressão, a invasão da Palestina, a grande maioria eram palestinos, eram os árabes palestinos, não é? Então, ali tinha quase 1 milhão, talvez 700 mil, 800 mil de palestinos, contra o quê? Uns 60 mil cristãos, não é? E talvez uns 50 mil judeus. Então, Israel, em nome de um Estado, de criar o chamado Estado dos Judeus, porque, no meu entendimento, eu defendo o Estado laico, e que cada pessoa siga a religião que quer. Israel ali impôs um Estado dos judeus, não é? E então é um Estado racista,
É um Estado que impõe, é um Estado que aquilo que não é o cidadão, o povo que não é judeu é tratado como não cidadão. Então, e pelo terror também, um Estado que utilizou o terror e foi estimulado e apoiado pelos Estados Unidos. Eu me recordo que mesmo até o Obama, o democrata, disse que não tinha exército com maior força moral do que o de Israel. E Trump, o que tem feito desde que assumiu a presidência? Primeiro, ele reconheceu ali a questão do domínio de Israel sobre as colinas de Golã. Não é isso? Reconheceu ali, deu força. Depois, ele reconhece a capital, quer dizer, Jerusalém, que é uma cidade sagrada, é uma cidade que até pelas resoluções, negando todas as resoluções da ONU, não é? Que é uma cidade sagrada de todas as religiões. O Trump diz, não, é a capital do Estado de Israel. Entende? Então, também numa violação ao direito internacional e às resoluções da ONU. E, por último, esse chamado aí acordo, não é? O chamado acordo do século, né? Que é o estímulo, o apoio e tentar formalizar a colonização genocida de Israel contra o povo palestino. Então, ali não é uma luta religiosa, é uma tentativa de impor, não é, a religião. Mas não é uma... E tanto é que a época, quando o sionismo ele vai se organizando com maior força, eles não sabiam onde queria o seu Estado. Podia ser na África, podia ser na Argentina, podia ser não sei aonde, e foi ali, não é? E ali eles... Então, até hoje, agora, nesse momento, eles buscam, vamos dizer assim, fragmentar completamente, porque é isso que eles fizeram, né? Com essas últimas colonizações, fragmentar. Eles tentam deixar o povo palestino em guetos, sem saída, como cercados, sem poder nem, vamos dizer, entre eles mesmos se comunicarem, sem autorização, né, do Estado de Israel, né? E, enfim, é uma questão que grita: não há paz no Oriente Médio enquanto não tiver o Estado da Palestina. Há que reconhecer o direito do povo palestino, há que a humanidade tem que acordar para isso. E não pode haver paz no Oriente Médio com um povo destroçado, porque o povo palestino é um povo também valente, é um povo mártir, é um povo que resiste, não é? Entende? Então, para nós do Conselho Mundial da Paz, é essencial, e o povo do mundo, o povo em todos os lugares do mundo, apoia a luta do povo palestino. Então, essa é uma tristeza imensa, é uma questão que até hoje, vamos dizer, a humanidade não teve força organizada para impor sua vontade, não é? Para impor o que é justo, o que é correto, o que é direito do ponto de vista, vamos dizer, da própria ONU, de ter 2 estados ali, sem discutir o passado, com as fronteiras, não é? De antes de 1967. Nós defendemos isso. E o que ocorre? Vamos dizer assim, os Estados Unidos têm promovido ali, buscado, vamos dizer, atacar, colonizar, buscar o colonialismo ali, contando com as potências, não é? Ali as próprias monarquias árabes, como foi no caso da Líbia, não é? A própria guerra contra o Iraque, entende? Que os Estados Unidos fizeram uma campanha sórdida mundial, dizendo que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, não é? Foram com aquele pó de giz, dizendo que era antraz, não é isso? E ali destruíram o país, assassinaram o seu presidente de uma forma terrível, como fizeram com Gaddafi, não é? E Saddam Hussein não tinha as armas químicas, que nunca foram encontradas essas armas, não é isso? E agora tentam com o Irã, com o garroteamento, sabe? Com as sanções unilaterais, entende? E com as ameaças e a chantagem. Então, o que ocorre? Nós temos, de um lado ali, Israel, que é um governo do apartheid, que é um governo racista, que é um governo que tem imposto pela força bruta, e são várias. Agora, em setembro, né, foi vamos dizer assim, o terrível aniversário, não é, de Sabri Shatila, não é? Então, é isso, é preciso parar,
é uma coisa que choca todas as pessoas de bem, todas as pessoas que querem paz, que querem um mundo melhor, porque isso, vamos dizer, o povo palestino ali estava. E ali hoje, o que tem? Tem pessoas, um êxodo em todos os países, e onde estão, como no Líbano, foram dizimados, não é isso? Em 82. E várias. E ali sempre foi o uso da força, sempre foi o uso, vamos dizer, do terrorismo, sempre foi o incêndio. E, por último, a farsa das farsas. Dizem que os palestinos são terroristas. Então, vamos dizer, jogam isso em toda a mídia, não é? Poderosa do mundo, que serve a esse estado de coisa, que serve à guerra, que serve à dominação dos povos, que não serve à paz. Então, dizem o quê? Que os palestinos que têm... É interessante que às vezes se vê as fotos, né? Está o palestino com uma baladeira, como chama na minha terra, um estilingue, jogando uma pedra, o garoto, num tanque, né, do exército de Israel, entende? Está ali um garoto se escondendo, um garoto de 13 anos, e vê um soldado israelense, quebra as pernas, quebra os dedos. Quer dizer, quem é terrorista? Quem é terrorista, não é? Então, é pelo terror que impõe a dominação, mas o terror não impõe uma dominação o tempo todo, não é? A gente sabe, né, Socorro, impõe, quem faz a política... Os povos reagem. A gente sabe quem faz a política do terror, né? Exatamente. A gente sabe quem pratica a necropolítica, então isso é muito claro. E como que o Conselho Mundial da Paz vem trabalhando nessa questão da Palestina, né? Quais são as frentes, né, que vocês acabam executando para ajudar na causa? O Conselho Mundial da Paz, a professora Franci Rosten, participa de missões, inclusive, vamos dizer, de solidariedade à Palestina, não é? Participa de debates, de conferências, de manifestações, né? Enfim, e de buscar conscientizar e unificar, porque do ponto de vista da luta pela paz, essa para nós é uma questão sagrada. Evidentemente que a nossa força, nem a força de todos que lutam, não só que estão no Conselho Mundial da Paz, não é? Mas que estão em outras organizações, ainda não foram suficientemente à altura, ainda não tivemos a altura de derrocar e de dar um fim, vamos dizer assim, nesse sistema de opressão e de guerra, né? Porque é um sistema que vive das guerras, né? Tanto é que o maior império do planeta, o maior império dos Estados Unidos, ele tem bases militares, tem quase 1000 bases militares no mundo, não é? Eu, às vezes, assim, eu gosto de dar um exemplo, o Japão, que é uma ilha pequenininha, não é? Tem mais de 100 bases militares, não é? Entende? Aqui na Colômbia, tem 9 bases militares dos Estados Unidos, no nosso continente tem 70. Nós temos aqui a chamada frota, 4ª frota da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, nos vigiando e nos ameaçando, inclusive ameaçando a própria Venezuela. E por quê? Porque tem petróleo, porque é a maior, vamos dizer, que tem nas suas entranhas, né, dessa nação, né, desse país, a maior quantidade de reserva de petróleo do mundo. Então, isso é o que quer o imperialismo. Então, nós vivemos vamos dizer, denunciando, fazendo campanha, buscando ampliar as forças, não é? Então, isso fazemos, né? Porque, digamos que a nossa busca, a nossa arma é a consciência, é o debate, é a organização dos povos, não é? Então, nós buscamos contribuir nessa organização e nessa luta. Evidentemente que a luta pela paz, ela tem que estar bem ligada à luta anticolonialista, anti-imperialista, né? Porque não pode ter paz um povo que está dominado, um povo que está oprimido, um povo que está sendo agredido, não é? Um povo que não... Quer dizer, aí é difícil ter paz, não é? Então, cada povo é senhor e deve ser senhor do seu destino, não é? Do seu futuro, escolher o tipo de governo que quer seguir,
o tipo de sistema econômico, sistema político, não é? De acordo com a sua cultura, com a sua história, com a sua psicologia, vamos dizer assim, com a sua consciência, não é? Com o coração das pessoas, porque nós somos razão e também sentimento, né? Então, ninguém não pode uma potência chegar a impor qual o caminho, que tipo de governo. O que acontece no Oriente Médio, quer dizer, é uma demonstração de que a humanidade não pode conviver com esse sistema, né? Colonizador, com esse sistema imperial, imperialista, e que fomenta as guerras, não é? Que não aceita um país, uma nação, um povo livre. Então, vamos dizer assim, nós caminhamos no sentido diverso, entendemos que a guerra ela pode representar, ter um líder do continente latino-americano, comandante Fidel, que dizia que a guerra e as armas nucleares ela pode representar a destruição da humanidade. E é fato, o exemplo temos visto, né? Não só Hiroshima e Nagasaki, o que eles fizeram ali na antiga Iugoslávia, não é isso? O que fizeram com a Coreia do Norte, com o Vietnã, com o Laos. Eu estive no Laos agora, no início do ano. Impressionante, 1 tonelada por cidadão do Laos jogaram ali. Eles iam guerrear, levar as bombas para o Vietnã. E os Vietcong reagiam e expulsavam, eles voltavam com aquela carga nos aviões e não podia voltar porque era risco para eles. Dizia, onde nós jogamos? Ah, vamos jogar na Serra do Laos. Isso aí ia lançando. Descarregava os aviões ali. Até hoje tem minas ali, até hoje tem bomba ali. Né? É terrível. Então, o que acontece também em países muçulmanos como o Afeganistão, que você tem bases militares americanas, e quando as pessoas comentam sobre a Malala, por exemplo, a região onde a Malala recebeu um tiro, e aí fizeram toda aquela propaganda, 80 crianças foram assassinadas pelos Estados Unidos e não teve uma nota sobre isso, né? Então, só jornalistas mesmos, progressistas, jornalistas que trabalham pelas causas humanitárias, que sabem que tem esse registro, né, da morte dessas crianças pelos Estados Unidos, bases militares no Afeganistão. Então, a gente tem toda uma perseguição, toda uma estrutura midiática por trás, que, além de destruir, coloniza esses povos e constrói a imagem que quer desses povos, né, uma orientalização da Palestina, uma orientalização dos povos muçulmanos, de comunidades muçulmanas. Então, é uma luta desigual, né, para todos nós. Eu acho que até a pandemia, tem uma frase islâmica que a gente diz, na adversidade, a facilidade. Eu acho que a pandemia, né, que é uma frase alcorânica, né, tem várias passagens do Alcorão que diz essa frase, essa aia, mas eu acho que essa diversidade que nós estamos vivendo com a pandemia, e a Palestina também não está fora disso, né, embora os índices lá sejam muito mais controlados que no Brasil, nos facilitou esse contato e essa diversidade de divulgação da causa, né? Então, a gente criou uma mídia alternativa, né? A gente acabou criando essa mídia alternativa importante de divulgação da causa e das minorias, né? Dos povos, de modo geral, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar sempre, né? A luta anti-imperialista é, antes de tudo, também uma luta contra a mídia imperialista, né? Essa mídia que controla as informações. Eu vejo alguns colegas jornalistas, quando reproduzem matérias para o Brasil, elas são sempre filtradas pelos mesmos canais de comunicação, né? Então, esses canais de comunicação, eles reportam aquilo que os Estados Unidos está querendo que a gente fique sabendo. Quando a gente tem outros canais de comunicação fora, a gente consegue trazer, né, para a nossa população, de forma muito mais difusa, né, mais impregnada de outras informações, aquilo que realmente acontece nessas situações e com esses povos. E a Palestina não está fora disso, né? É o que nós estamos observando agora. A mídia ocidental, ela transfere para as pessoas, televisão, rádio, internet, etc., uma versão completamente distorcida do que ocorre na Palestina. É o que o Socorro falou agora há pouco, a desproporcionalidade desse conflito, né? As pessoas, nós aqui no Ocidente, somos levados a crer que há um conflito religioso, né? Entre judeus, muçulmanos e cristãos,
e os israelenses eles estão apenas assegurando a conquista de um território que foi oferecido a eles por Deus, pelo Criador. Mas a desproporcionalidade desse conflito é uma coisa tão gritante que as pessoas são levadas a raciocinar que conflito é esse? Se uma criança tem que enfrentar um tanque com estilingue, né? E quando as pessoas, os palestinos, vão reclamar contra a demolição de suas casas, contra a ocupação de suas terras, até contra a destruição de suas lavouras, né? Desarmados, porque desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel no território da Palestina ocupada, os palestinos não tiveram os mesmos direitos. Eles constituíram o Estado, eles têm exército, força aérea, marinha, e os palestinos não têm nada disso, né? Então, quando há esse enfrentamento, o que é que a gente observa? É um massacre. É um massacre. Agora, desde 2018, os palestinos vêm fazendo manifestações contra a ocupação e, particularmente, contra o cerco israelense a Gaza, que foi transformada por Israel na maior prisão a céu aberto do mundo, onde as pessoas não podem ir nem vir, morrem nos postos de controle sem poder passar para outra região e obter o tratamento médico. Então, a cada semana passaram a ser realizadas manifestações contra esse apartheid. E o que é que o exército de Israel faz? Atira, os atiradores de elite, atira no joelho, na perna dos palestinos para mutilar. Que absurdo! Hoje em Gaza tem uma quantidade enorme de jovens sem a perna, sem as duas pernas, sem o braço. Eles não estão mais matando como matam em outras manifestações, mas estão mutilando. Atletas palestinos são mutilados. E o mundo, às vezes, não fica sabendo, porque essa mídia ela distorce completamente. A resistência palestina é tratada por essa mídia como terrorista, que querem tomar, querem impedir, querem acabar com Israel, etc. E o que o Socorro falou também, eu acho muito importante, Socorro, você ter abordado essa questão do acordo do século, porque, na verdade, esse acordo do século ele é uma espécie de pá de cal, a consolidação do Estado judeu no território palestino. Se esse acordo do século tivesse sido feito, porque vamos fazer um acordo nós três aqui, a gente senta numa mesa e chega a um consenso, um perde, outro ganha mais, e assim vai, chega a um final. Só que esse acordo do século proposto pelo presidente dos Estados Unidos, que é o padrinho dos sionistas, os palestinos não foram ouvidos. Nem a autoridade palestina, nem nenhuma força política palestina foi ouvida nesse acordo. E o que é que esse acordo quer? Quer transformar a Palestina, que antes de 1947 era a integralidade do território, a partir de 1947, com o plano de partilha da ONU, ficou 43%, e hoje é 12%, ficaria ainda menor. A Palestina seria transformada num mini-estado, sem direito a nada, as condições permaneceriam as mesmas, e, para piorar, ainda perderia as melhores terras do Vale do Jordão, né? Isso é um absurdo, o que esse suposto acordo do século pretende. Mas ele foi utilizado pelos Estados Unidos e por Israel para justificar a aproximação, ou para dar margem para a aproximação com essas ditaduras árabes aí do Bahrein, dos Emirados Árabes, e já estão falando que outros vão se integrar, né? Mas os palestinos, pelo seu lado, também estão se mexendo, estão fazendo as suas movimentações políticas, o tabuleiro está ali em movimentação. E, recentemente, Socorro, você acompanhou isso, né? As diversas correntes políticas palestinas, o Fatah, o Hamas, a Frente Popular, a Frente Democrática, o Jihad, a Jihad Islâmica, que são as principais forças, fizeram um encontro, uma conferência, onde chegou-se a um entendimento de que é preciso haver uma unificação das forças políticas palestinas para enfrentar essa situação, porque os Estados Unidos e Israel estão determinados a acabar com a Palestina. É o que eles querem, para ficar com o território da Palestina, mas sem nenhum palestino dentro. É o que eles querem, né? Uma Palestina sem palestino, para utilizar tudo que envolve a Palestina, essa pátria, essa nação de tantos milênios, na terra deles e só para eles, como você, Socorro, muito bem falou
no início da fala. E aí, Socorro, você sabe bem disso, essa unidade de forças está caminhando para, primeiramente, resolver a questão democrática palestina, né? Através da realização de eleições para o Conselho Legislativo, que é o Parlamento palestino, depois para a Autoridade Palestina, a Presidência da República, depois para o Conselho Nacional. Eu queria, Socorro, ouvir a tua opinião. Você que é uma pessoa que conversa com muitas pessoas, eu sei que no Conselho Mundial da Paz tem também a presença de representantes de organizações palestinas, né? E também pela sua presença mundial, né? Você viaja bastante, conversa com bastante pessoas de diversas orientações políticas e ideológicas no sentido anti-imperialista. Eu queria ouvir que você comentasse para nós quais são as impressões que você tem a respeito desse fato recente, que é muito importante, que na verdade, são dois, um a favor e um contra. Um a favor, que é esse esforço de unidade nacional dos palestinos, e segundo, que é um contrário, que é um movimento no sentido contrário, que ajuda essa ocupação colonial sionista na Palestina, que é o movimento dessas ditaduras árabes, aí, dos Emirados Árabes do Bahrein, se juntando com os sionistas para acabar com a Palestina. Queria ouvir o seu comentário. Então, eu acho, companheiro Tenório, você colocou já de uma forma muito clara. Então, de fato, o Trump, ele, vamos dizer assim, ele avançou no sentido, vamos dizer, das agressões, de formalizar, de tentar definir, não é? E colocar, como você diz, uma pá de cal na construção do Estado, no reconhecimento do Estado palestino, do povo palestino. Isso, os Estados Unidos já tinham demonstrado a sua insatisfação e a sua aversão ao direito internacional e ao direito do povo palestino, quando a própria ONU reconheceu a Palestina como um Estado, não pleno, mas um Estado observador da ONU e a Unesco, não é? Então, vamos dizer assim, ali o Império e Israel já estavam, vamos dizer, com muita aversão, né? E já demonstrava que viam. O Trump, com essas medidas, desde 2017, ele vem avançando nesse sentido, de impedir o Estado da Palestina, não só de impedir, mas de avançar na colonização e nas agressões, né? De tomar ali toda a região mesmo do Jordão, do Vale do Jordão. O que ocorre? Acho que é muito alentador, é de muita esperança, não é? Essa questão da construção dessa unidade. Foi muito bom, inclusive, as declarações do líder do Hamas, não é? Do líder da Fatah, de buscar unidade, de quanto tem sido nocivo essa divisão, não é? Aquela questão, divide e reinarás, não é isso? Então, a busca da construção para garantir eleições, né? Eleições primeiro parlamentares, não é isso? A criação desse conselho unitário e a busca de, vamos dizer, de uma eleição presidencial, não é? Então, isso é muito importante, isso nos dá maior esperança e otimismo, não é? Porque aquela questão, por mais que o império faça, domine, ele não pode impedir que o povo avance na construção daquilo que é justo. Então, também cresce os movimentos buscando, vamos dizer assim, não comprar produtos que vêm das áreas colonizadas ilegalmente, entende? Que é o chamado boicote mesmo, não compra, porque é ilegal, inclusive com acordos, não é? Antes do Mercosul com a União Europeia, buscando nesse sentido de impedir que esses produtos advindos dessas áreas ocupadas ilegalmente, não é, por Israel, que tenha mercado, não é isso? E tratar o Estado de Israel, o governo, vamos dizer, de Netanyahu ou outros, não é, que tem essa política genocida, essa política criminosa, essa política de impor o terror para dominar, não é, e saquear
vamos dizer assim, ao povo palestino, que seja denunciado como tal, como uma política genocida, como um Estado racista, como um Estado do apartheid. Isso nós temos que falar de forma clara. Não quer dizer isso que os judeus são, entende? Os judeus são os agressores. Não é isso, não é isso, entende? Não, defendemos a liberdade de religião de todos, não é? Vamos dizer, de todas as religiões. Agora, o que não pode, inclusive, é usar dessa forma a religião, não é? Entende? Não pode usar dessa forma. Esses dias eu estava vendo um poeta, um escritor, ele vai me perdoar, eu acho que era um egípcio, e ele dizia o seguinte, que não tem nenhum, no mundo, ninguém chega dizendo, por exemplo, não é? Vamos dizer, eu sou, na Índia, dizer, ó, eu sou hindu, e ela dá um passaporte, isso não existe. Ah, muito bem, seja bem-vindo na nossa terra, não é isso? Uhum. Aí chega num país, chega no Irã, olha, eu sou muçulmano. O Irã não vai dar um passaporte, não é? Então, porque o Estado ele é construído, vamos dizer, de quem é o cidadão de lá, não é? Israel não, chega qualquer um e diz, não, minha mãe é judia. Aí, então, toma o passaporte, agora você é israelense. Quer dizer, eu achei interessante, porque é um pouco por aí que eles agem. Eles criam um Estado pela religião. Todos os primeiros ministros, os primeiros eram de fora, né? Um era, vamos dizer assim, da Polônia, o outro era não sei da onde, o outro era da Rússia antiga, não é? Quer dizer, não tinha um israelense primeiro-ministro, não é? Então, porque Israel surge quando? Em 48. Surge nessa época, gente. Então, não pode ter mais poder do que quem vive lá, não é? Eles criaram um Estado com pessoas trazidas de fora. Trazidos de fora, não é isso? Então, não é possível. Então, eu creio essa questão dessa unidade, dessa construção, isso vai dar muita força à luta do povo palestino e inspirar maior confiança no mundo inteiro de apoiadores, não é? Porque é isso, a força do povo está na luta, mas na sua unidade, na sua organização e na sua unidade, na sua consciência, né? Eu acho muito bom, sabe? Isso dá muito alento. Agora, queria só rapidamente mostrar essa questão do imperialismo, quanto ele utiliza, inclusive, dos momentos, agora na Covid, na pandemia, que a professora Franci Rose estava falando. Você veja qual foi a atitude do imperialismo estadunidense, tentar culpar os outros países, né? Entende? Pela pandemia. Primeiro ele disse que não existia, que isso era conversa fiada, não é isso? Então, é a chamada atitude negacionista, não é? Depois ele, quando ficou uma situação muito difícil, muito grave, não é? Depois ele disse que ia sair da OMS, aliás, que me parece que está determinado a sair da OMS, não é isso? Porque a OMS tem uma política de reconhecer a gravidade do momento e solicitando, clamando... os protocolos, né? Exatamente, clamando para cumprirem. E o que Trump dizia? Não vou me afastar disso. Depois, ao mesmo tempo, quando os países começaram a buscar os protetores de saúde, máscara, roupas, para proteger, inclusive, os serviços médicos, o que Trump fez? Não, ele praticamente assaltou, não é? Esses produtos nos aviões, confiscava. Não, primeiro, é aquela história, né? Primeiro os estadunidenses, e agora... Os meus, é isso que eu ia dizer, mas não quis dizer. Porque Primeiros Mateus, primeiro meu, pois é. Exatamente. E agora ele diz o seguinte, que está a comprar o que tiver de remédio, o que tiver de vacina. Quer dizer, usa o primeiro, a chantagem, porque ele chantageia debaixo dos panos, faz chantagem, e depois o quê? O dinheiro, não é? O dinheiro, ou seja, aquela que se diz a maior potência, a maior liderança do mundo, não lidera nada, só lidera de forma egocêntrica para resolver os problemas do seu império, não é? A humanidade que se lixe, não é isso? Então, veja a diferença enquanto outros países... Você pega uma ilhazinha aqui, gente, do Caribe, Cuba, sai pelo mundo, não é? Com médicos para tratar das pessoas que necessitam, em qualquer lugar.
Tinha, inclusive, um cruzeiro britânico que os turistas não tinham lugar para chegar. Cuba disse, não, venham para cá. Estava no mar, à deriva praticamente. E Cuba chamou e depois despachou cada um para os seus países. Cuba tem ido em todos os continentes prestar ajuda médica de forma generosa, de forma, sabe, solidária. É uma atitude completamente diferente da do imperialismo estadunidense. É atitude de cooperação, né? A China já colocou a vacina dela à disposição, gente. Ou seja, para sair dessa pandemia, há também que ter uma concepção de que a humanidade não sai desse buraco sozinha. Sai unida, com cooperação, não é? Mas não, ele quer enterrar os países que já estão no maior sofrimento, no maior flagelo, não é? Aí deu no que deu. Porque nem assim como ele que nós estamos, contraditório, é negacionista, né? Porque nós estamos lidando com um negacionismo, né, Socorro? O nosso negacionismo não é só para essa crise sanitária. O negacionismo é contra a política desse poder fascista. O nosso povo, outro dia a gente estava fazendo uma discussão, porque o povo precisa de educação. Não, o povo não precisa de educação, ele precisa de saneamento básico. Ele precisa de coisas primárias, ele precisa da comida dentro de casa, né? Porque a educação é um processo disso tudo. Não adianta você ter a escola, você não ter o saneamento básico dentro da sua casa, da sua rua, do seu bairro. A gente estava discutindo agora com essa coisa remota na USP, tem aluno que não tem a facilidade de ter acesso à internet como outros têm, e a gente achava que isso era uma coisa para todo mundo, e não é. E quando a gente está falando da Palestina, né, todas as lives que a gente faz com os deputados da Palestina, né, do Hamas, com as pessoas que estão lá, a dificuldade que é, porque a luz, a energia, em certo período ela é cortada, a questão da saúde das pessoas também é precarizada, da educação é precarizada, por quê? Porque há todo um sistema de opressão para este povo, né? Então, a gente está falando de um povo que está num presídio a céu aberto, né? Numa violência cotidiana, na violência contra as mulheres. E, assim, o Estado de Israel, ele não escolhe quem ele mata quem tiver na frente. Pode ser criança, pode ser mulher grávida, pode ser um deficiente físico, não importa para ele quem está na frente, né? Então, a gente tem que ter muita consciência do nosso papel enquanto militantes da causa palestina e dessa informação que não chega na população. Porque da mesma maneira que a pessoa abre a boca muitas vezes para dizer o povo brasileiro não tem educação, né? O pessoal gosta de repetir, não, o povo brasileiro não tem saneamento básico, gente. Né? Tem coisas primárias, o povo brasileiro está voltando para o mapa da fome. Né? Então, isso precisa ser dito, né? Então, então, se a nossa população brasileira não entende os problemas que nós vivemos, quanto mais entender os problemas da Palestina, porque para eles é outro mundo, mas é o mesmo mundo. Né? O que a gente precisa entender, e eu acho muito bonito quando você fala de cooperação, Socorro, porque assim, a gente não sai dessa crise sozinha, e você tem total razão, a gente só sai no coletivo, e eu só acredito, né, enquanto mulher muçulmana, de esquerda, militante pela causa palestina, só acredito na transformação no coletivo, eu não acredito numa luta individualizada, eu não acredito que eu comendo todo dia, eu com a minha cama, eu com o meu ar-condicionado, eu com a minha condição de vida, vou resolver alguma coisa. Eu só acredito se eu estiver na luta junto com os outros povos. Então, eu acho que a cooperação ela é extremamente fundamental, né? Por isso que eu te falei no início, fala um pouco disso, principalmente, que eu vou voltar isso para você, um pouco disso para essa nova geração, né, de militantes que vem se formando, principalmente mulheres. Hoje, cada vez mais, a gente tem meninas ativistas, né? Meninas que estão lendo sobre a causa palestina, que estão se empenhando na causa palestina, que eu acho que a transformação é aquilo. Se a gente, por exemplo, eu tive 3 filhos, se eu não tivesse educado os meus filhos na causa palestina, eu não tinha feito o meu trabalho social. Então, o mais importante é isso, é você constituir essa formação de pessoas com consciência. Você falou muito bem, é de consciência que nós precisamos, né? Acho que tem algumas
falas aqui, Marcos? Você quer ler aí? Tem algumas pessoas comentando, Francine Rose. Eu queria que você esclarecesse, porque tem uma pessoa aqui que nos acompanha, no perfil, eu acho que ele não entendeu. Ele diz assim: educação é um direito básico, sim. Complicado ouvir o contrário de uma professora. Que explicasse que foi o contrário que você disse. Ah, tá. É que eu estou com uma interferência de um som aqui. Não, olha, desculpa se você não entendeu aí. Eu não estou dizendo que a educação não é uma questão básica. Eu estou querendo dizer que muitas vezes você só joga para a educação a resolução de todos os problemas. Se você tem uma criança com fome, como é que você pode garantir a educação se ela está com fome? Se você tem uma criança, uma família que não tem saneamento básico no Brasil, se você fizer uma busca no Google, companheiro, aí, eu esqueci o nome dele, o José, você vai ver... Oi? José Silva. José Silva, se você fizer uma busca na internet, está tendo uma interferência aqui de algum som que está aberto. Se você tiver fazer uma busca sobre saneamento básico no Brasil, você vai conseguir perceber que tem muitas famílias brasileiras que não têm saneamento básico. Então, a questão da educação, ela é primária, mas ela não é única. Não é só a educação que vai resolver, né? A educação, ela é um eixo. E é importante que se diga isso, né? É importante dizer que as pessoas precisam comer, que as pessoas precisam ter trabalho, as pessoas precisam ter direitos humanos garantidos, né? Quando a gente fala da morte de negros na periferia de São Paulo, não adianta eu chegar e falar de educação, eu preciso garantir que os jovens negros sobrevivam, né? A gente precisa garantir a segurança, né, para esses jovens, para poder garantir a educação, para poder garantir o resto. Então, eu não estou excluindo a educação, não. Eu estou apenas dizendo que a educação sozinha não resolve. Não sei se... Nós temos aqui, Socorro... Nós temos aqui diversos comentários de pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria fazer aqui alguns registros. O primeiro deles, Socorro, é o nosso presidente do Ibrascal, o Armed Sherrada, mandando aqui um grande abraço para você. Saudações à nossa querida lutadora, companheira Socorro Gomes, pelo seu empenho, a sua história de luta a favor do povo palestino. E tem várias pessoas aqui, Karima Dug, salam aleikum. Temos também aqui comentários da Rafika Salam, que está assistindo conosco. Saudações, camaradas, viva a Palestina livre. O Sandoval Nasser está nos acompanhando. Marlise ali, viva a Palestina livre do rio ao mar. Tem também aqui o comentário do Ali Barreto, dizendo que Donald Trump é um playboy que está brincando de ser presidente. Maria Cristina Safira, viva Cuba, viva a luta anti-imperialista e Palestina livre. Temos aqui também a Marlise Eli. Boa tarde, companheiros, desde Belo Horizonte, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. E vários outros companheiros aqui, a Riba, de Brasília, Ribaiada, nossa companheira poeta palestina. Lutaremos até a última consequência. Israel é um Estado assassino. E várias outras pessoas, a nossa live são sempre muito participativas, Socorro. Várias pessoas interagem conosco e, às vezes, até após a transmissão, outras pessoas continuam interagindo, enviando mensagens. E, por isso, eu queria pedir a vocês que nos acompanham nesse momento que compartilhem essa transmissão, porque é um momento muito especial. Nós estamos aqui com Socorro Gomes, uma pessoa que tem uma história de luta internacionalista, presidente do Conselho Mundial da Paz, e está tratando conosco temas muito importantes da atualidade, que envolve não somente a questão palestina, mas a questão anti-imperialista de luta pela paz, que é algo que afeta todas as populações em todo o mundo, né? E a Palestina, em especial, que é o nosso foco de hoje. Eu acho que nós estamos indo para os finalmente, né? Socorro, eu queria te perguntar se o Conselho Mundial da Paz tem alguma agenda agora pela frente
não somente a questão palestina, mas você falou essa luta contra as bases militares, a luta anti-imperialista. Se o Conselho Mundial da Paz tem uma agenda de lutas para o próximo período, o próximo ano, esse período de pandemia e pós-pandemia, e o que aqui envolve a atividade do Conselho Mundial e do SEBRA-Paz, que é a entidade que o Brasil representa e integra as pessoas tomar conhecimento e, eventualmente, até para se integrar nessa atividade anti-imperialista, pela paz, do Conselho Mundial da Paz e do SEBRA-Paz também. Então, companheiro e companheiros, né? Para mim é uma alegria grande, inclusive, ouvir os companheiros que estão aí nos assistindo, né? E dizer que o Conselho Mundial da Paz, este ano, ele está com reuniões continentais, né? Então, é reunião que nós chamamos do continente, da Ásia, outra reunião na Europa, outra reunião no Oriente Médio, não é? Que tem um companheiro que é da Palestina, não é? Que é o coordenador do Conselho Mundial da Paz, que não é fácil, né? Ali na Palestina e no Oriente Médio, né? Nós temos também uma reunião aqui continental da América, do continente americano, né? Essas reuniões todas, nós estamos nos adequando também a esta situação de dificuldade, buscando utilizar o método virtual. A reunião do continente americano, por exemplo, vai ser agora, dia 12 de outubro, né? É uma reunião virtual de todos vamos dizer assim, de várias regiões, dos coordenadores da região, para elaborar isso, companheiro Tenório, que você me pergunta, que é justamente o programa de ação, né? O nosso plano de ação, né? Que estamos, esse ano, com muitas dificuldades mesmo, né? Porque não temos tido a oportunidade de reunir, inclusive as reuniões presenciais nós cancelamos, né? E este ano não teremos seguramente, não é? E a outra questão, eu queria falar sobre o que a professora... Desculpa fazer um parênteses. Francis Rose falou sobre a questão de que da educação e Não, de fato. Quer dizer, a gente, na minha terra, se dizia saco vazio não se põe de pé. A pessoa com fome não aprende, de fato. Então, não é difícil, não é que não queira aprender. É humanamente impossível. Então, tem que tratar das duas questões. Isso não quer dizer que a educação não é importante. É fundamental a educação, a formação como um todo, não é? E nós ficamos, assim, extremamente preocupados, indignados, revoltados, quando o governo brasileiro corta dinheiro da educação ou quer desviar dinheiro do Fundeb, gente. Não pode. Está errado, é um absurdo. Quer dizer, por que em tempos de pandemia, aqueles, inclusive, que estão ganhando mais dinheiro na pandemia, porque isso são pesquisas dos órgãos aí autorizados, né, que têm credibilidade, diz que os mais ricos estão ganhando mais. Então, por que não tira esses mais ricos, que ganharam mais o tempo inteiro, por que o governo não tira um pedaço aí para garantir a educação, para garantir uma renda digna nesses tempos? Então, é uma inversão, não é? Esse ministro da Economia, entende que nesse momento de dificuldade ele quer mais arroz para cima do povo. Então, isso aí é a política do próprio presidente da República que não podemos aceitar, não é? Mas, então, voltando, de fato, essa questão da educação como um todo é fundamental. Por exemplo, a mídia brasileira, e o companheiro Tenório, que é um militante da causa em você, não fala, por exemplo, o que acontece no Saara Ocidental. O povo saari ali fica esquecido, gente. É o maior muro do mundo, não é? Então, o muro de Israel, que cerca ali, né? O povo palestino, a Cisjordânia, já é terrível, é desumano, é bruto. Então, o muro ali contra o povo do Saara Ocidental ainda é maior. Até hoje tem minas ali, entende? Para explodir a qualquer hora. A ONU, várias resoluções, várias, né, vamos dizer, aprovações de que deveria ter o referendo, plebiscito, entende, lá
para garantir o direito do povo do Saara Ocidental de ter a sua independência, não é? E até hoje Marrocos nega, e nega por quê? Porque tem apoio de potências da região, não é? Inclusive da Europa. Então, também é uma causa que fica invisível, fica invisível. Ou seja, nós observamos que ainda tem algumas lutas dos povos que desaparecem da chamada mídia ocidental, como é a luta do povo palestino, porque quando aparece é como se tivesse igualdade de condições, o que não é verdadeiro. Ali não existe uma guerra entre dois povos, não existe um massacre contra o povo palestino, um massacre do governo de Israel. E, mais uma vez, eu quero dizer, nós não negamos o direito do povo, vamos dizer, de todos os povos de ter sua nação e seguir sua religião. Tem muitos judeus aqui no Brasil, inclusive, que apoiam a causa palestina, e eu tive a oportunidade de ir, não é? A Cisjordânia, eu tive ao território ocupado por Israel, e muitos judeus apoiando e denunciando o que acontecia, inclusive nos presídios, com milhares de adolescentes, mulheres, sabe, jovens, entende? Presos, inclusive crianças, não é? E essa denúncia eu vi de pessoas judias. Então, tem muita gente que faz a denúncia, tem muito, inclusive, jovens que se recusam a ir para o exército israelense para não atacar o povo. Mas o governo é isso, é um governo do apartheid, é preciso ser dito. É um governo racista e tem que ser denunciado, não é? E agora tenta, vamos dizer, impedir completamente, entende? Quer dizer, pela força, pelo êxodo, pelo terror, entende? Que o povo palestino resista. Mas isso é impossível. E aí é necessário para a humanidade, porque o direito do povo palestino é uma obrigação, é um dever de humanidade de todos, de justiça, de todos. Então, é um dever, porque nós não podemos conviver com o povo sendo massacrado, com o povo sendo dizimado, não é? Nós não podemos aceitar e não fazer nada. Então, vamos dizer assim, essa educação política faz parte também vamos dizer, das nossas obrigações, dos nossos deveres. E por isso que é muito importante vocês contarem o Ibraspal, entende? As lives contar com os guerrilheiros virtuais, com os jornalistas livres, com os companheiros que estão assistindo, não é? Para a gente poder fortalecer nossas ideias, nosso debate e, vamos dizer, tendo mais informações, as informações que muitas vezes são negadas, são adulteradas, são falsificadas, como se diz hoje, são fakes transmitidos como se for a verdade. E aí não podemos aceitar. Então, isso deforma, não forma, né? Então, por isso que eu fiz questão de estar aqui, é uma honra muito grande participar aqui com vocês todos. A honra foi nossa, Socorro. Você trouxe hoje informações importantíssimas para as pessoas que querem conhecer melhor não o conflito, mas o massacre de Israel contra os palestinos. Porque a gente diz, o conflito na Palestina, parece que existem dois exércitos, né? Cada um com seu potencial militar guerreando ali. Quando a gente e que sabe não tem. que os palestinos jamais tiveram qualquer similaridade de condição com o exército israelense, né? Que já após a fundação do Estado de Israel, já avançou com todo o poderio militar contra os palestinos, que é o que a gente conhece como a Nakba, a tragédia que expulsou mais de 800 mil pessoas que estavam numa vida normal, convivendo pacificamente aos séculos, né? Sem nenhum conflito religioso, sem conflito dessa natureza. O conflito que existia era contra as ocupações, que o povo palestino sempre resistiu ao domínio britânico, ao Império Otomano, os romanos, os cruzados, os persas e assim por diante. A sua participação, Socorro, foi muito importante. Eu quero, em nome do Ibraspal, agradecer enormemente por você ter aceitado o nosso convite, ter participado conosco nessa tarde, ter trazido tão relevantes informações, não somente a questão palestina, mas a questão anti-imperialista.
a luta e a atividade do Conselho Mundial da Paz e queremos oportunamente contar com você novamente para que a gente possa dar continuidade a essa live que nos trouxe tanta participação, né? Tantas pessoas comentando e agradecendo por estar se tratando nessa tarde de um tema tão importante e ajudando a gente também nesse esforço, nessa nossa jihad do Ibraspal, em desmistificar a questão palestina, né? Demonstrar, através da fala, da contribuição dos nossos convidados e convidadas, que não existe nada de conflito religioso na Palestina. O que existe é uma resistência contra um projeto colonial de pessoas que vieram da Europa sem nenhuma similaridade com a Palestina, sem nenhum vínculo histórico, nem étnico com a Palestina, para construir esse Estado, como bem você falou, Socorro, inicialmente. Os ministros palestinos, nenhum deles, aliás, os ministros sionistas israelenses, nenhum deles tinha nascido lá. Um veio da Polônia, outro veio da Tchecoslováquia, outro veio da antiga União Soviética e assim por diante. E hoje tomaram de assalto, e foi de assalto mesmo, assaltando o território palestino, os sonhos e a continuidade dessa nação milenar, né, que deu uma contribuição tão grande para a humanidade como a Palestina. Então, quero, em nome do Ibraspal, agradecer enormemente a sua participação, a sua contribuição. Espero contar com você novamente e eu quero passar a palavra para a professora Franci Rose também se despedir de você. Eu queria, em nome também das mulheres do Ibraspal, agradecer imensamente, e do Ahmed Charrada, nosso presidente, né? Agradecer imensamente, né, a sua participação, Socorro, que é um exemplo. Eu acho que você deu uma aula de história, de luta. Eu acho que vai ficar os nossos anais aqui no nosso canal do YouTube e no nosso página do Facebook, uma aula de história de luta, de resistência contra os imperialistas norte-americanos. E eu acho que você só brilhantou um pouco a nossa tarde, né, falando não só da causa palestina, mas de todas as causas, né, da causa da dignidade humana, né? Quando as pessoas não entendem, quando a gente fala de educação, que não adianta falar só de educação, precisa muito mais, né? A gente precisa caminhar, precisa falar de direitos humanos, né? Precisa falar de comida, precisa falar de igualdade, né? Então, eu acho que, em nome de todos nós do Ibraspal, eu queria cumprimentá-la, parabenizá-la pela sua história de vida, sua história de luta, né? Que não começou ontem, né? E continua aqui resistindo, né, lutando, né, sendo exemplo, que eu acho que é mais importante, né, o quanto a gente pode ser exemplo para as novas gerações, né, contribuir para as novas gerações de luta, e eu acho que isso é um grande mérito, e eu queria parabenizar, e estou muito feliz de poder participar hoje dessa conversa com você, e agradecer ao Marcos Tenório, né, por ter batido essa bola junto aqui, porque acho que a gente tem constituir esse espaço como um espaço democrático, né? Nós estamos vivendo um tempo tão sem democracias, né? E esse espaço é um espaço democrático onde todos podem falar e podem discutir a causa palestina e trazer a sua perspectiva da causa palestina. Isso é o mais importante. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês e a todos que estão nos escutando, né? Eu poder contribuir nesse debate e até refletir sobre essas questões nos ajuda muito a nossa luta. E dizer que é isso, a humanidade ela só tem esse caminho, então é a autodestruição, é o caminho da luta, né? Pela paz, pela soberania dos povos, né? Então, essa é a nossa luta, né? E estamos juntos. Um grande abraço, companheiros, tá? Grande abraço. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Compartilhem nas redes sociais aí a nossa live e sigam o nosso canal do Ibraspal no YouTube, porque é um canal que vocês precisam compartilhar. Muita gente não tem Facebook e o canal do YouTube do Ibraspal é uma alternativa para essas pessoas acompanharem as nossas lives, tá bom? Todas as lives estão gravadas no canal do YouTube. Boa noite, muito obrigado, até a próxima, pessoal.